Oi gente, eu sou a Mari Pavan e eu tô de volta aqui na nossa série Eu Mesma Faço com a Capesberg para mostrar para vocês a transformação dessa cozinha e dar um monte de dicas novas para vocês. Aqui na série eu já dei várias dicas de quais ferramentas você deve usar, como usar a parafusadeira, como montar seus móveis, regular dobradiças. Então, se você tem essas dúvidas, dá uma passeadinha aqui no canal para assistir todos esses conteúdos. Mas hoje eu vou focar numa dica que muita gente às vezes acaba ficando com medo, que é como pendurar armários suspensos. Na verdade, eu vou dar dicas que vão te ajudar a pendurar qualquer coisa na parede. Uma prateleira, um armário, uma planta. Falando de como fazer isso com segurança e como evitar acertar canos e fiações. Então, vamos começar com as dicas gerais de preparação. A primeira dica é você usar a broca correta para fazer furos na parede. E a broca certa, quando a gente quer fazer um furo em parede, de tijolo, de bloco de concreto, é uma broca que é chamada de broca de vidia ou também broca para alvenaria. E ela tem uma característica muito específica que é tipo um chapéuzinho. Ela tem essas abinhas laterais que são elas que ajudam a broca a entrar dentro da parede. Quando a gente vai falar de furadeira, existem alguns tipos diferentes de furadeira. E se você quer fazer um furo na parede, você precisa de uma furadeira de impacto. O impacto, ele é uma função da furadeira que quando a gente ativa, além do motor da furadeira girar muito rápido, ele dá como se fosse um soquinho na parede, que a gente não vê, mas a gente escuta e que ajuda a broca a entrar e fazer um furo direitinho na parede. Se a sua furadeira é de impacto, ela vai ter ou uma chavinha ou um botão seletor para você escolher essa função. Aqui, o furo que a gente vai fazer vai ser numa parede mesmo. Mas, muitas vezes, quando você for instalar alguma coisa num banheiro ou numa cozinha, numa área de serviço, talvez você precise fazer um furo num azulejo. E nesses casos, o ideal é você furar no rejunte, que é aquela área entre as cerâmicas. Mas se não der, se precisar ser um furo no azulejo, o ideal é não fazer furos muito nas bordinhas do azulejo, para evitar que eles se lasquem. E uma dica assim, daquela boa. Se quando você começar a fazer o furo, encostar a broca no azulejo, funcionar a furadeira, a sua broca ficar meio sambando, isso acontece porque a superfície do azulejo ela é muito lisa. Vale você bater um preguinho e dar uma machucadinha na região do azulejo, bem ali onde você vai fazer o furo. Isso ajuda a broca a ficar mais firme. E a dica que todo mundo mais me pede é: Mari, como é que eu faço para não acertar um cano ou uma fiação a hora que eu for usar a furadeira? E é isso que eu vou mostrar agora. A regra da cruz consiste em você olhar para a parede que você vai querer furar e identificar pontos de atenção, que são, por exemplo, tomadas, interruptores, registros ou torneiras, coisas que estão da parede para fora, mas que nos dizem que existe alguma coisa, um cano ou uma fiação, da parede para dentro. E aí, a partir desses pontos de atenção, por exemplo, um registro, né? Você vai traçar imaginariamente, tá? Uma faixa vertical e uma faixa horizontal e não vai furar nessas regiões. No caso da fiação elétrica, pode ser que tenha algum conduíte ou um fio que tá, por exemplo, na diagonal. Pode ser, mas essa regra ela já vai te ajudar a evitar, assim, sei lá, 90% dos seus problemas. Por exemplo, aqui a gente tem uma torneira, né? Então a gente não faz nenhum furo nessa faixa aqui e nem nessa faixa aqui. Essa cozinha tem uma característica específica que é o registro. Ele tá aqui na parte baixa, então essa linha aqui, ó, com certeza tem um cano. Então nessa região a gente não pode fazer furo nenhum. O mais comum é que registros como esse fiquem numa parte mais alta da parede. Então também na linha vertical, que seria essa região aqui, você não faz furo algum. E no caso de um ponto de eletricidade, mesma coisa. A gente não sabe de onde o fio está vindo e nem muito para onde ele está indo. Então, para evitar qualquer problema, você não fura nessa região, né, nessa faixa, e nem nessa faixa aqui. Isso aqui já te ajuda a evitar muita dor de cabeça. Então, depois dessas preparações feitas, chegou a hora do vamos ver. Bora ver como é que faz. Essas pecinhas, que são chamadas L de metal, são elas as responsáveis por fixar o móvel na parede. Então, essa parte mais compridinha, ela vai parafusada no próprio móvel. E essa peça aqui é ela quem vai fazer a fixação
na parede. Aí, quem te diz quantos suportes você precisa colocar é o manual de instrução. A gente vai instalar o móvel na parede quando ele já está montado, faltando só as portas, mas ele já está finalizado. Isso inclui o fundo do móvel. Então, depois que você colocar o suporte em L, você precisa furar o fundo do móvel mesmo com uma broca para madeira, para o parafuso conseguir atravessar e fixar esse suporte na parede. Aí, depois que você já colocou esse suporte que vai fazer a fixação, furou o fundo, chegou a hora de marcar a posição, a altura e o nivelamento do seu móvel. E aqui, gente, eu vou fazer um adendo. Nessa hora, você vai precisar de alguém para te ajudar. E aí, você vai suspender o móvel para ele ficar na altura e no local ali na parede, aonde você quer que ele fique. Vai colocar o nível bolha e vai regular para garantir que ele vai ficar niveladinho. E vai marcar os lugares aonde você vai precisar furar. Pode ser com lápis ou com uma chave de fenda, machucando bem a parede mesmo. E aí, a sua furadeira já está preparada, função impacto ativada, broca de vidia, é só furar. Te ajuda muito para evitar fazer muito pó também nesse processo? Colocar um coletor de pó logo embaixo do lugar onde você vai furar. Pode ser um filtro de café, um envelope, uma sacolinha plástica, qualquer coisa pro pó da furadeira cair direto e não se espalhar aí por toda a sua casa. Depois de ter feito todos os furos, você instala todas as buchas que acompanham o seu móvel, coloca o móvel então na posição que ele deve ficar, alinhando os furos que estão no móvel com os locais onde as buchas estão instaladas, e aí prende com os parafusos que também acompanham o seu móvel. E nessa hora, gente, ajuda bastante se você usar uma parafusadeira, porque às vezes só com uma chave de fenda ou Phillips na mão, a gente não consegue dar o aperto necessário nesses parafusos. Depois do móvel instalado na parede, o próximo passo é colocar as portas. A gente faz essa instalação sem as portas para o móvel ficar mais leve e te facilitar na hora de suspender. Então você prende as portas e regula as dobradiças, tem vídeo aqui no canal ensinando como faz. Coloca por fim os puxadores e sucesso, gente, seu móvel está instalado. E com essas dicas, gente, você consegue não só instalar os seus armários ou suas peças suspensas, mas também elas servem para você instalar prateleira, plantas, quadros, o que você quiser. Fala sério, gente, Capesberg arrasa nas dicas. As referências das peças da cozinha que a gente usou aqui vão estar na descrição desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Eu e a Capesberg vamos ficando por aqui nessa nossa série Eu Mesma Faço. Tchau, tchau!